Olá amigos, Ailton Caetano mais uma vez aqui para falar sobre marketing digital e hoje eu quero falar para você sobre os 3 tipos de cliente em potencial que você vai encontrar na internet. Nem todos os clientes são iguais, então é por isso que eu quero te falar que você precisa primeiramente conhecer os 3 tipos de cliente que nós encontramos em potencial na internet. Que você precisa conhecer, que você pode converter para o seu produto ou para o seu serviço. Entender quais são esses 3 tipos. Qual deles você vai buscar? Qual deles você vai trabalhar? Usar a estratégia mais apropriada para o tipo de cliente que você deseja atingir. Como ilustrar de uma forma bem clara para que você possa entender os 3 tipos de clientes? Esses clientes são partes de um iceberg. Como assim parte de um iceberg? O iceberg ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é aquela pontinha que aparece. A segunda parte é uma parte já mais larga. E a terceira parte é aquela parte que fica lá embaixo. Para isso você tem que ser um guerreiro, você tem que ter realmente buscar aprender os conhecimentos, como você vai atingir esse tipo de cliente. E é isso que eu quero te passar neste vídeo. Na maioria das vezes, o que está visível em um iceberg é a pontinha do iceberg, o que fica para fora da água. Na pontinha, nós temos o nosso primeiro cliente, o nosso primeiro tipo de cliente. E geralmente você e a sua concorrência estão todos buscando convertê-lo. Mas que tipo de cliente é esse? Esse é o cliente super motivado, que nós vamos dar uma sigla para ele de CSM, que significa o cliente super motivado. E o cliente super motivado, ele tem 2 grandes vantagens. A primeira, ele sabe que precisa do seu produto. E a segunda, ele está procurando pelo seu produto. Veja bem, ele sabe que precisa do seu produto e ele está procurando o seu produto. E é sobre essa história que eu vou te contar sobre esses 3 tipos de cliente, que é uma história muito conhecida por todos os grandes conhecedores do marketing digital e que não é passado assim com muita clareza. Você conta um pedaço aqui, conta uma parte ali, e aqui nós queremos te ensinar de uma forma diferente. Passo a passo, você vai conhecer cada cliente e saber como aplicar a metodologia. Eu quero que você coloque em mente que tudo aqui é de uma forma muito clara, muito simples. Eu vou falar uma frase de Steve Jobs que vai deixar muito claro para você isso. As pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar a elas. Essa frase é de Steve Jobs. As pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar a elas. Para esse tipo de cliente, tudo o que você precisa fazer é apresentar a sua oportunidade na frente dele. Não precisa nem ser elaborada. É só falar o que você está vendendo. Olha só que história engraçada. A pessoa já está procurando, já sabe o que ela quer e pergunta para você: o que você está vendendo? Isso. Ah, eu quero. Ou então, qual o valor? Tanto. Não quero não. Pronto. Fácil. Ou sim ou não e você já despachou a pessoa.
Então não precisa nem ser uma resposta elaborada, uma estratégia elaborada. Mas veja bem que a maioria, todos, estão buscando esse mesmo cliente. Então ele tem uma concorrência muito grande, ele tem possibilidade de ver preço, valores, pesquisar, ele está sempre disponível para fazer isso. Então esse cliente é um cliente muito difícil de ser trabalhado, de ser convertido. E é só falar o que você vende, quanto custa e como ele faz para comprar. Fácil assim. Exemplo. É o tipo de uma pessoa que em janeiro olhou no espelho e fala: chega, preciso perder peso urgentemente. Vou me matricular na primeira academia que eu ver pela frente. Isso exige o mínimo de estratégia e esforço. É só exatamente por isso que a pontinha do iceberg é onde a grande maioria das empresas e das marcas atuam. Logo, é aí o que você terá a sua concorrência disputada. Esse cliente com você tem uma série de outras pessoas vendendo. Milhares e milhares de pessoas oferecendo todos os dias produto a ele, ele dizendo que não, perguntando de preço e dizendo não. O que vai acontecer? E o que você acaba tendo que fazer para brigar por ele? Você vai ter que baixar o seu preço para vender. Quando você baixa o seu preço, você perde dinheiro. E isso também vai diminuir a tua margem de lucro. Se você vende barato, se você é a pessoa do desconto, você vai ter sempre uma margem de lucro pequena. Então você vai ter que trabalhar muito para ganhar pouco. Assim, o que o cliente super motivado acaba apresentando duas desvantagens muito grandes. Alta concorrência, ele tem muitas pessoas concorrendo por esse cliente e uma pequena amplitude de mercado. Ou seja, ele pouco vai converter, ele pouco lucro vai te trazer. Observe uma coisa, você vai entender melhor essa ideia nos próximos tipos de clientes. Por isso, se você está em um mercado no qual a concorrência ainda está muito baixa por esse tipo de cliente, começar por ele é o melhor, a melhor coisa que você pode fazer, porque para ele não precisa nenhum tipo de estratégia. O que você vende? Isso. Quanto custa? Tanto. Quero. Ou então, não quero. Agora, se a concorrência está muito grande mesmo, ou se você acredita que já estourou essa fatia do mercado e ainda deseja aumentar suas vendas, aí você vai querer aprender algumas técnicas. E são essas técnicas que nesse vídeo nós iremos falar para você. Várias técnicas de mercado para poder ir um pouco mais fundo nesse iceberg, em direção ao segundo tipo de cliente. E qual é o segundo tipo de cliente que você vai me apresentar? O segundo tipo de cliente é o cliente levemente motivado. Já é um cliente que é mais trabalhado, ele já não tem concorrente. Você é que vai fazer ele se tornar em cliente. Observe bem, qual a característica do cliente levemente motivado? Ele sabe que precisa do seu produto, mas está procrastinando.
não está procurando o seu produto. Entende? Ele é um cliente que já não está mais ali exposto para todos os outros, para as outras empresas, para os outros concorrentes seu. Ele já está lá no fundo e você vai pegar essa técnica de mergulho para com que você possa alcançar esse cliente. Como já deve saber, o ser humano é procrastinador por natureza. Logo, segundo a nossa experiência, para cada cliente super motivado que você encontra, ou seja, nós temos 20 clientes levemente motivados. Para cada um cliente, para cada um dos primeiros clientes que você encontra com toda aquela quantidade de concorrentes, você, no segundo cliente, você tem 20 clientes que você pode abordar, que você pode converter para a sua empresa ou para o seu negócio. É isso mesmo que eu estou falando, 20 pessoas, 20 clientes levemente motivados. Isso faz com que essa segunda fatia do mercado seja 20 vezes maiores do que a primeira. 20 vezes maiores que a primeira. Você tem possibilidade de trabalhar com uma margem muito maior. A sacada é que as técnicas para atingir esse segundo tipo de cliente são diferentes das que se usa para atingir o primeiro tipo de cliente. Lembra o primeiro tipo de cliente? Nós acabamos de falar que é só dizer o seu produto, apresentar o seu produto, ele pergunta quanto custa e diz sim ou não. Nesse segundo, você vai ver que ele já é um cliente que você vai trabalhar. Então, é como se a área dele fosse 20 vezes maior do que a pontinha do iceberg. E como atingir esse cliente? Você precisaria aprender algumas técnicas que nós chamamos no marketing digital de técnicas de mergulho. Primeira técnica de mergulho, você vai aprender. Segundo, teria que ter uma máscara, que também nós vamos falar sobre ela para você. Terceiro, teria que ter uma roupa especial para suportar o frio, porque o iceberg cria-se num lugar congelante, onde forma pedras de gelo, onde fica aquela primeira pontinha de boiada, pegando o vento, que vai estar sempre muito fina, mas lá para baixo ela é bastante forte, capaz de suportar um choque de um navio gigante e partir aquele navio. Então você vai precisar dessas três técnicas. A técnica de mergulho teria que ter uma máscara e uma roupa especial para suportar esse frio. Atenção! E quais são as técnicas para atingir esse tipo de cliente? Primeiro, são técnicas simples, porém não são fáceis. Ficou confuso? Não? Quer aprender? Então calma, vou explicar melhor. Imagina que alguém queira treinar para correr uma maratona e ser um campeão, ser considerado o melhor do mundo. Veja bem, imagine que alguém queira treinar para concorrer a uma maratona, ser um campeão, ser considerado o melhor do mundo. Isso é algo simples? Existem inúmeros aplicativos hoje que mostram exatamente o que você tem que fazer. Porém, não é fácil, porque exige dedicação, esforço e tempo. Por outro lado, nós vamos ver as vantagens do cliente levemente motivado. Ele existe em maior número, existe menos concorrência disputando por ela. Dessa forma, você não precisa brigar tanto por preço. Vai deixar uma margem de lucro maior
para você investir em seu próprio negócio, como, por exemplo, a equipe, estrutura física, tecnologia e etc. Desvantagem do cliente levemente motivado. Você vai precisar de mais técnicas e energia para atingir. Você vai precisar de mais técnicas e mais energia para atingir. E são essas técnicas que nós iremos passar agora e mostrar o tipo de energia que você precisa usar. Logo começar a aparecer barreiras de entrada. Vai aparecer as primeiras barreiras. E quanto mais profundo você mergulhar para explorar esse iceberg, mais difícil vão ficar as barreiras de entrada. Caso você queira atingir um número ainda maior de pessoas, vamos mergulhar ainda mais fundo e entender o terceiro tipo de cliente. Qual é o terceiro tipo de cliente que eu vou encontrar usando essas técnicas de mergulho, usando esses equipamentos, essas máscaras? Você vai encontrar o cliente não motivado. O que faz um cliente entrar na categoria dos não motivados? Ele precisa do seu produto, mas ainda não sabe que precisa. Ele não está procurando o seu produto. Ele precisa do seu produto, mas ainda não sabe que precisa. Ele não está procurando pelo seu produto. Exemplo, tem gente que precisa perder peso, mas não sabe que precisa. Tem gente que precisa aprender a fazer marketing digital, mas ainda não sabe que precisa. Nesse caso, para cada pessoa, da primeira fatia da pontinha do iceberg, existe por volta de 50 que se enquadram no terceiro caso. Aumentou o número aqui. Aquela que está desesperada e que todo mundo disputa. Vantagens do CNM. Se você viu que aquela que está desesperada, procurando, querendo saber do preço, querendo comprar, mas que está todo mundo, todas as outras empresas, todos os que você chama de parceiros ou concorrentes, estão disputando por ela. Aqui você vai ter uma grande vantagem. O cliente não motivado. Eles estão na maior quantidade. Para cada um cliente super motivado, ou seja, para o primeiro cliente, existe 50 clientes não motivados. Nessa faixa existe ainda menos concorrência. Você vai poder cobrar um preço justo pelo seu produto, aumentando assim a sua margem de lucro. Então é muito fácil definir os três tipos de cliente. O primeiro cliente tem um tempo suficiente, sabe o que quer, está procurando, mas tem muito concorrente. O segundo e o terceiro é o seu cliente que possivelmente não há concorrência para você, porque você vai trabalhar as técnicas que nós iremos explicar e você vai converter esses clientes. Como isso vai acontecer? De uma forma simples, clara, que nós vamos falar no vídeo seguinte. Então, seja um guerreiro, esteja preparado, pegue o seu equipamento, pegue as suas máscaras de mergulho, assista por várias vezes esse vídeo, procure aí embaixo no primeiro botãozinho que você encontrar ou no primeiro link, entre em contato para receber esse manual todo passo a passo, como vai facilitar o teu entendimento para trabalhar com o marketing digital.